O livro de Isaías talvez seja um dos livros mais complexos do Antigo Testamento, um dos livros que recebem um olhar analítico mais profundo dos teólogos e estudiosos. Nós temos hoje uma linha chamada histórico-crítica, que é uma parte da teologia que lança um olhar mais racionalista sobre a Bíblia, desconsidera os milagres, tende a desconsiderar o aspecto sobrenatural de Deus e da sua ação ao longo da história. E os históricos críticos dizem que Isaías foi escrito por 3 autores, e não só por um, e 3 autores em períodos diferentes. Mas nós, que cremos na sobrenaturalidade de Deus e da sua ação, entendemos que Isaías é um só livro, escrito por um só autor, ou no máximo, um discípulo de Isaías. Mas ele é complexo porque a parte final, né? Possivelmente escrita por um discípulo, embora a versão mais aceita por nós, né? Que temos uma teologia ortodoxa, reformada, entendemos que ele é fruto do trabalho de escrita de Isaías. Ele é complexo, meus irmãos, porque basicamente Isaías, que era um profeta, ele profetiza 3 períodos diferentes da história. Agora, imagina você como profeta, ungido, escolhido por Deus, profetizando acerca de 3 períodos diferentes na história do seu povo, do seu próprio povo. Existe um descortinar da parte de Deus em relação ao profeta Isaías, que permite ele ter uma visão muito clara do mover de Deus no povo da sua época e um mover vindouro no povo que ainda viveria muitos anos e veria as profecias de Isaías se cumprindo ao longo da história. Então nós temos aqui um primeiro momento em que o profeta Isaías denuncia o reino de Israel pela sua corrupção, pela sua idolatria. E na época de Isaías nós já temos um reinado dividido como fruto da corrupção do povo de Israel. Após o reinado de Salomão, Israel quebra em 2 pedaços. O reino do norte, cuja capital é Samaria, é composta pelas 10 tribos. E o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, é composto por Judá e Benjamim, as 2 tribos. E nesse momento do livro de Isaías, Isaías se dirige ao reinado do norte e começa a denunciá-los pelos pecados, pela corrupção, e profetiza que o reino de Israel será levado cativo a um exílio pelo império da Síria. E nós sabemos que a Síria é um povo muito cruel, com táticas de crueldade muito requintadas. Isso causou muito terror no povo de Israel, no povo do norte, mas não demorou muito tempo para que o povo de Israel cedesse e fosse subjugado pelo império assírio e fosse levado para um exílio. Da mesma forma, o profeta Isaías se dirige ao seu povo, o reino do sul, pois Isaías era do reino do sul, e fala: vocês estão a salvos por enquanto, vocês não serão lavados cativos por enquanto pelo império assírio. Mas vem aí o império maior que o assírio, que subjugará os assírios e subjugará vocês, que é o império da Babilônia. E a Babilônia levará vocês cativos. Para além disso, Isaías teve a gloriosa missão de não só anunciar o cativeiro do reino do norte, o cativeiro do reino do sul, mas anunciar também as promessas de restauração gloriosas preparadas por Deus para esse povo. E talvez seja um dos livros que mais aponte para a vinda de Cristo. Isaías chama Jesus de ungido de Deus, chama Jesus do poderoso guerreiro que levará todo o povo uma reunificação diante da face de Deus. Então nós temos 3 períodos bem distintos ao longo do livro de Isaías, portanto ele é um livro muito complexo e a missão de Isaías também é muito complexa. E existe um aspecto, meus irmãos, que é muito importante que vocês entendam acerca das profecias do Antigo Testamento. A profecia do Antigo Testamento, ela serve, às vezes, para 2 ou até 3 períodos históricos. O que significa que uma profecia, ela tem, de acordo com as intenções de Deus, um propósito de cumprimento na atualidade em que ela é proferida. Ela tem uma intenção de cumprimento sobre o Israel histórico, sobre o povo de Deus, selecionado no Antigo Testamento, que era Israel. Ele também tem um cumprimento na vinda de Cristo, e às vezes, muitas dessas promessas têm também um cumprimento escatológico, quando ele aponta para o retorno de Cristo e o reinado, o domínio definitivo de Jesus sobre as nações. Então, basicamente, nós temos uma promessa para Israel, uma profecia que serve para Israel,
para a vinda de Cristo, ou seja, para a sua igreja, e também apontando para um horizonte escatológico, que é quando Cristo vai vir, não mais como um servo, mas como um Senhor de todo o cosmos, um Deus poderoso que reinará e julgará sobre as nações. Agora, eu me pergunto, que Deus é como o nosso Deus, que por meio de uma profecia liberada pelos seus profetas, ele dá conta, profeticamente, de 3 tempos históricos. Existem muitas profecias e promessas que foram realizadas em Israel, que foram realizadas na vinda de Cristo e que ainda serão realizadas. É como se fosse um aspecto triplo, uma cobertura tripla das profecias. A profecia está aqui, mas ela faz sombra para o tempo de Cristo e também para o tempo futuro. Nós, como igreja do Senhor, ainda não vivemos muitas das promessas proferidas por Daniel, por Isaías, por Ezequiel. Nós ainda, olha que doideira, nós ainda estamos esperando alguns cumprimentos de certas promessas proferidas pelos profetas do Antigo Testamento, que viveram séculos antes de nós. Isso é algo majestoso acerca do aspecto profético do Antigo Testamento, acerca das promessas do Senhor feitas por meio dos seus servos, os profetas. E, meus irmãos, eu quero começar dizendo que eu acho incrível, maravilhoso, essas perguntas retóricas que Deus faz para o seu povo. Então, vamos lá. Quem já ouviu uma coisa dessa? Será que eu posso fazer a mulher entrar em trabalho de parto sem que lhe viessem as dores? Povo, será que eu posso fazer uma nação em um só dia? Deus, será que... Deus perguntando, né? Será que eu posso fazer... será que eu faço vir as dores de parto sem que o filho nasça? Eu acho interessante essas perguntas retóricas de Deus, porque a resposta é óbvia, mas não é tão óbvia assim. É tipo Jó, depois de ter confabulado milhões de coisas, tentando entender o motivo pelo qual ele sofria tanto, Deus aparece num redemoinho para ele e pergunta assim: quem é esse que obscurece o meu entendimento? E Jó: sou eu, Senhor. Assim, qual é a opção? O que se responde numa circunstância como essa? Ou Deus, ainda se dirigindo a Jó, pergunta: você estava lá quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava lá quando eu dei limite para o mar? Você estava lá quando eu dominei a fera dos mares? E você responde o quê, meus irmãos? É uma pergunta retórica, mas Deus quer ouvir uma resposta nossa. Pergunta retórica quando a resposta é óbvia. E você fala o quê? Sim, Jesus. Por mais que você não acredite muito, você dá um sim. Quando Deus se dirige a Ezequiel, por exemplo, e pergunta para o profeta: Ezequiel, o que você está vendo? Um bando de ossos secos, Jesus, um vale de ossos secos, Senhor. Ezequiel, eu posso transformar esse vale de ossos secos num exército poderoso? Ezequiel, sim, Senhor, tu podes. Por mais que dentro dele houvesse uma efervescência de sentimentos e emoções contrárias, do tipo, eu não sei se eu acredito de fato, mas eu sei que eu preciso responder. E o que eu preciso responder é sim, Senhor, eu creio. Por mais que no meu coração exista algum ceticismo, algum cinismo. Ou as perguntas de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Meu Deus, o que eu falo? Eu acabei de trair Jesus, que resposta ele espera? A de Pedro é um pouco mais difícil, eu não saberia o que responder no lugar dele. Aí Pedro vai para um caminho mais seguro, né? Convenhamos, na presença do Cristo ressurreto, você vai pelo caminho mais seguro. Tu sabes, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. Então eu não me arrisco a responder. Então essas perguntas de Deus, elas são majestosas, às vezes irônicas, engraçadas, paradoxais. Esse é um Deus que se comunica com o seu povo a ponto de fazer a ele perguntas retóricas cujas respostas são óbvias, mas nem tão óbvias assim, porque o Senhor conhece os nossos corações, embora tantas vezes as nossas respostas a Deus sejam aquilo que seja esperado de nós, os nossos corações estão um pouco distantes dessa realidade. Meus irmãos, aqui nesse texto, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos algumas verdades acerca do agir de Deus, e a primeira delas, no versículo 7, nós temos uma inversão dos processos naturais, dos processos humanos. Deus faz nascer um filho antes que a mulher sinta as dores do parto. Mulheres, isso seria bom ou ruim, vocês terem um filho sem as dores de parto? Eu acho que seria muito bom, né? Eu nunca vivi isso, mas a mãe de 2 lá falou que seria perfeito, e eu vou acreditar na fala dela. Deus simplesmente olha os processos naturais humanos e fala: eu vou inverter esse negócio aqui. Eu vou fazer o filho nascer antes da mulher sentir as dores de parto. O Senhor pode fazer isso, Jesus? Pode. O Senhor pode fazer isso. O segundo tópico, o Senhor, numa pergunta retórica, mais uma vez, se dirige a Israel: será que eu posso fazer um país nascer num só dia? Será que eu posso fazer uma nação nascer de uma vez só?
absurdo, bizarro, mas você responde o quê para Deus? Sim, Senhor, você pode. E aqui o que nós temos, basicamente, é um agir miraculoso e temporalmente absurdo. Como o Senhor faz nascer uma nação num só dia. Como Deus forma um país de uma vez só, numa tacada só. A verdade, meus irmãos, é que Deus brinca com o nosso tempo. A verdade é que diante de Deus, a dimensão temporal com a qual nós nos relacionamos, a dimensão temporal que nos escraviza tão severamente, nas mãos de Deus vira um cisco, vira um pó, vira um detalhe. A palavra de Deus nos diz que para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como nós temos nos relacionado com o tempo? Será que a nossa perspectiva acerca do tempo é uma perspectiva carnal, limitada? Ou será que nós reconhecemos que o nosso Deus, além de fazer uma nação nascer num só dia, para Ele 1000 anos são como um dia como 1000 anos? Será que nós entendemos que o Senhor, o Deus de todas as coisas, está acima da dimensão temporal a qual nós estamos submetidos? O que você acha na sua vida que está atrasado? O que você acha na sua vida que Deus já devia ter feito? Como que você se relaciona com a suposta lentidão da volta de Cristo, do retorno de Cristo? O Deus que faz nascer uma nação em um só dia é o dono do tempo, meus irmãos. E o que é tarde para nós, para Ele é cedo. O que é cedo para nós, para Ele é tarde. Cristo viveu na terra com o ministério público durante 3 anos. E 3 anos foram suficientes para virar o mundo de ponta cabeça. 3 anos foram suficientes para que o unigênito de Deus inaugurasse um novo tempo, uma nova humanidade, uma nova era sobre o mundo. 3 anos para Deus foram suficientes para que através de Cristo a igreja fosse levantada, para que nós víssemos o Deus Todo-Poderoso face a face em Cristo. Para Deus, o tempo é relativo, meus irmãos. Eu não sei se você acha que alguma coisa está tarde na sua vida. Eu não sei qual é a sua autopercepção. Eu não sei se você acredita que Deus tem um propósito ainda na sua vida, através da sua vida. Eu quero te dizer nessa manhã, descansa, relaxa. O dono do tempo é o teu condutor. O dono do tempo é o teu Senhor. O dono do tempo pode fazer acontecer aquilo que você tem esperado por anos, num dia, em 24 horas. Ele faz o sol parar, ele relativiza o tempo, ele brinca com os nossos parâmetros humanos rígidos, ele tira sarro, ele acha engraçado. C.S. Lewis fala que os anjos acham muito engraçado o que nós chamamos de prazer. Os anjos olham para a gente e falam, coitados, eles não têm noção do que é prazer. Eles não têm noção do que é prazer, do que é deleite, do que é alegria. Eles são como uns molequinhos brincando com lixo, com barro, dizendo, que legal. Os céus riem dos nossos parâmetros. Deus relativiza o tempo. Deus faz o que quer, como quer, onde quer, do jeito que quer. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a pergunta de Jó em resposta ao mover de Deus, em resposta ao redemoinho que apareceu na frente dele, fez um monte de pergunta retórica, difícil. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por último, nós temos no versículo 9, uma pergunta de Deus. Será que eu, o Deus de Israel, faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Será que eu, Deus de Israel, faço nascer, que tiro o bebê do ventre da mãe, fecharia o ventre da mãe na hora que o bebê está nascendo? Deus faria isso, meus irmãos? Deus não faria isso. Porque o Deus que gesta, o Deus que mantém, é o Deus que faz nascer. É o Deus que arranca o bebê do ventre da mãe e o acolhe. É o Deus que faz abrir a madre e faz nascer a criança, faz nascer o bebê. E aqui, meus irmãos, nós temos uma dimensão clara do comprometimento de Deus com o processo do seu povo, com o processo das nossas vidas. O Deus que inicia, o Deus que sustenta, é o Deus que conclui. Deus não deixa obras inacabadas sobre a vida do seu povo. Deus não para pela metade. Deus não é um Deus sádico. Deus pega na tua mão e te leva até o final do processo. Muitas vezes, porque essa perspectiva falha aos nossos olhos, nós nos sentimos à deriva.
Muitas vezes porque nós não temos essa compreensão clara de um Deus que irá completar a sua obra até o final, até o dia do Senhor Jesus Cristo, nós nos vemos e nos percebemos como obras inacabadas, como obras deixadas de lado, como obras à deriva. E nessa manhã eu quero te dizer que isso é mentira do diabo sobre a tua vida. Deus não deixa obras inacabadas. O Deus que abre a madre faz o filho nascer. Esse é um comprometimento do Senhor com o seu povo. E eu quero te dar uma excelente notícia. Isso não depende de você. Isso não depende da tua fidelidade. Isso não depende da tua lealdade. Isso depende da aliança que o Senhor fez com o seu povo. É uma aliança que parte dele, inicia dele e vai para ele. Essa aliança é o Senhor que mantém, e Ele mantém essa aliança por meio do sangue do Seu Filho, que é suficiente para nos resgatar, para acabar o processo que Ele mesmo iniciou em nós. Se você chega aqui nessa manhã se sentindo à deriva, se você chega aqui nessa manhã com o sentimento de que você foi esquecido ou esquecida por Deus, meus irmãos, eu quero te dizer, através da boca do profeta Isaías, Deus não abre a madre sem que o filho nasça. Deus se compromete com o processo até o final. E nós podemos ver isso através do agir de Deus em relação ao povo de Israel. Um povo que não era nada. Um povo que foi gerado através de um homem e de uma mulher idosa, estéril, escravizado pelo Egito durante tantos anos. Um povo que passou por tantas diásporas, é exílio babilônico, é exílio assírio, é porrada, é não sei o quê, é Roma subjugando o povo, e eles estão lá, vivos. Porque existe uma aliança de Deus para com esse povo. Nós dizemos que nós somos a nova Israel, mas nós sabemos também, pelas cartas paulinas, que existe uma expectativa acerca de que Deus tire a venda dos olhos desse povo escolhido por Deus. E nós cremos que esse dia irá chegar. Nós cremos que esse dia irá chegar. Deus é um Deus que se responsabiliza pela aliança feita com o seu povo. Meus irmãos, pensem, e eu quero convidar vocês a refletir sobre a loucura disso, a loucura de Deus, a brincadeira de Deus com o tempo, com as circunstâncias naturais. Pensem que do período, do dia em que o Senhor matou os primogênitos dos egípcios, como a última praga a fim de conduzir o povo para a liberdade. Desse dia da libertação do cativeiro egípcio até a subida de Moisés no Monte Sinai, em que ele recebe os 10 mandamentos, e formalmente aqui nós temos a formação de uma nação, porque uma nação precisa de um código legislativo, um código de leis. E entre a saída do povo até a concessão dos 10 mandamentos, nós tivemos um período aproximadamente de 30 a 40 dias. Em 30 e 40 dias, Deus tira um povo da escravidão de séculos, de muitos anos, faz eles atravessarem pelo Mar Vermelho, dá maná, estabelece a nuvem, estabelece a coluna de fogo para eles não passarem frio, porque Deus se preocupa, em certa medida, com o nosso conforto, não quando o conforto se torna um ídolo, obviamente, e forma uma nação. Meus irmãos, Deus se compromete com o fim do processo. Ele não abre a madre sem que o bebê nasça. Eu quero, nesse momento, me voltar um pouquinho para os cumprimentos dessas promessas, dessas profecias vindas em formas de pergunta. E no versículo 7, quando o Senhor fala que vai dar à luz sem que as dores de parto sobreviessem, nós temos aqui uma resposta e uma sinalização clara do Senhor para o povo de Israel. Ao longo do livro de Isaías, Deus acusa Israel de ser uma mulher infértil, uma mulher que não consegue ter filhos por causa da corrupção, por causa do pecado, por causa da recusa de Israel em se dobrar diante de Deus. Nós temos o Senhor falando que é uma nação infértil, uma mulher em prostituição, uma mulher que não consegue gerar filhos. E nós sabemos que no contexto cultural judaico, uma mulher que não consegue ter filhos é uma mulher que é vítima de descaso, de escárnio, de zombaria. O povo encarava mulheres que não tinham filhos, mulheres inférteis, como alvos da maldição de Deus. Então o que Deus, através dos seus juízos, está falando para Israel é: você está sob maldição.
Os seus pecados te levaram para longe da minha proteção, para longe da minha tutela. Você é uma mulher infértil. E o próprio povo se reconhecia dessa forma. Nós somos uma mulher infértil. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. O Senhor tirou de sobre nós as suas mãos. E Deus, por meio dessa pergunta profética, Israel, você não só vai ter muitos filhos, mas esses filhos virão sem vocês sentirem a dor do parto. Deus subvertendo o processo natural, restaurando a esperança a esse povo e garantindo que é Ele que fará. Existe um versículo lindo no Antigo Testamento, e ele é repetido durante várias vezes, que é assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cuidado zeloso do Senhor dos Exércitos restaurará você, ó Israel. Eu lembro de alguns trechos das Escrituras que parece que fazem ressonância a esse espírito da profecia de Isaías. E o texto que me vem à mente é um texto que está em 1 Samuel, se eu não me engano, em que o povo, os israelitas, estão sendo subjugados pelos filisteus, estão apanhando bastante dos filisteus, e os filisteus vêm ao encontro de Israel num novo embate para amassá-los, para massacrá-los, porque o objetivo ali é dizimação total daquele povo. E Israel vem, os líderes de Israel vêm, se prostram diante de Samuel e falam: profeta, ungido do Senhor, aquele que tem um secreto com Deus, por favor, clame, suplique a Deus em nosso favor, porque senão nós vamos perder a guerra de volta. E o texto nos relata que Samuel vai interceder pelo povo. Era o papel dele, ele era um intercessor, era aquele que se colocava entre Deus e o povo de Israel. Então Israel vai lá, e antes de interceder, ele vai oferecer um holocausto para o Senhor. Então ele mata lá o cabritinho, a ovelhinha, o bezerro, não sei o que ele matou. Ele foi colocar em cima do altar para oferecer ao Senhor. Só que antes, o texto dá a entender que antes que ele terminasse de oferecer o holocausto, Deus já tinha emplacado terror no acampamento dos filisteus, e eles começaram a se matar entre eles. O povo de Israel nem precisou ir para a guerra. Samuel nem precisou de terminar a oferta do holocausto, porque Deus já tinha rasgado os céus ali e dado um jeito, e feito os filisteus se matarem entre eles. Meus irmãos, às vezes, Deus olha para o nosso esforço e diz assim: deixa eu te poupar um pouquinho, deixa eu resolver essa parada. As palavras ainda nem me chegaram à boca e tu já conheces, Senhor, inteiramente. Às vezes a nossa oração nem foi balbuciada e o Senhor decide resolver a questão. Sempre é assim? Não, não é sempre. Às vezes Deus nos faz passar por processos dolorosos de submissão, conformação à sua imagem, choros e lágrimas e joelho no chão. Mas às vezes, na história da redenção do Senhor, Ele resolve a questão do jeito que Ele quer, como Ele quer e com rapidez. Existe um momento na história do Antigo Testamento em que Deus se volta para Israel e fala assim: hoje vocês não vão precisar lutar. Aquietem-se e vejam um grande livramento que eu vou proporcionar para vocês. Pega a pipoca, come e deixa eu resolver o problema. Meus irmãos, às vezes, Deus age dessa forma. E se nós fôssemos entender essa reflexão e talvez o ápice dessa reflexão, dessa possibilidade revelacional de Deus, a gente vai até Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós andávamos segundo os desejos do nosso coração, de costas para o Senhor, sem a intenção de buscá-lo, oprimidos e agarrados ao nosso pecado e à nossa corrupção. E o que o Senhor faz? Por livre, espontânea vontade, por uma deliberação santa, Ele resolve enviar o seu Filho para que Ele fosse moído pelas nossas transgressões. Meus irmãos, Deus resolveu o nosso problema através de Cristo. Deus resolveu o problema da morte através de Cristo. Ele resolveu o problema do pecado através de Cristo. E o que nós fizemos nesse processo? Como nós participamos da manifestação mais gloriosa e graciosa que a história da humanidade já viu? Qual foi a nossa participação nisso? Como nós reagimos a isso? A gente teve uma participação muito especial nessa história toda. Nós matamos Cristo. Bacana, né? Essa foi a nossa participação. Deus precisa de nós para fazer alguma coisa? Nós precisamos nos santificar primeiro, antes que Ele enviasse o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para ser massacrado na cruz do Calvário. Meus irmãos, nossa participação foi nula. O Cordeiro de Deus nos foi dado antes que nós sentíssemos a dor do parto.
O Filho foi gerado sem que nós sentíssemos a dor do Pai num primeiro momento. A graça de Deus faz isso. No versículo 8, nós temos a pergunta de Deus: será que eu posso fazer nascer um país num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? E aqui eu quero fazer uma dupla aplicação sobre essa pergunta profética de Deus, lembrando que as profecias do Antigo Testamento fazem sombra para o seu tempo histórico, fazem sombra para o futuro em Cristo e muitas vezes fazem sombra a um horizonte escatológico. Meus irmãos, comentaristas dizem que após o exílio babilônico, a Pérsia avança contra a Babilônia, domina a Babilônia, e Ciro, o imperador persa, com uma canetada, devolve Israel a Jerusalém, devolve Israel à sua terra de origem, ao seu lugar de pertença. E nesse contexto, muito possivelmente, essa pergunta de Deus, essa pergunta profética é respondida: sim, Senhor, Tu és capaz de fazer renascer uma nação das cinzas num só dia. Por meio da liberação de Ciro, Israel volta para o seu povo, volta para a sua terra de origem, e ali o Senhor inicia um processo de restauração gradual. Esdras e Neemias vão revelar como foi esse processo de reconstrução do templo, de reconstrução dos muros. Agora, meus irmãos, me diga qual é a probabilidade. Vamos pensar um pouquinho, vamos atuar um pouquinho sobre a probabilidade humana possível. Uma nação sob um exílio, sujeita à influência dos deuses babilônicos, sujeita à influência da cultura babilônica perversa, hedonista, um povo sujeito à influência dos deuses babilônicos, um povo torturado, um povo judiado, um povo que tinha perdido completamente a noção do que fosse ser nação, um povo que já tinha perdido as esperanças no Deus de Israel, no Deus que havia tirado Israel do domínio egípcio, um Deus que tinha libertado Israel por meio do rei Davi, por meio dos juízes, por meio dos profetas, a esperança apodrecida no coração deles. Qual é a possibilidade, qual é a perspectiva de que um povo desse voltasse a se enxergar como nação? Qual é a probabilidade de Deus insistir a tal ponto com uma nação que mesmo depois de ser surrada, fustigada, humilhada e zombada, Ele pega na mão, não desiste e fala: vamos que tem mais para viver. Vamos, porque a minha obra sobre vocês ainda não está concluída. E nós sabemos, meus irmãos, que às vezes, por causa das circunstâncias das nossas vidas, a esperança vai definhando no nosso coração. E Deus sabia que seria assim. Deus sabia que o nosso coração é fraco, que nós fraquejamos diante das dificuldades. E Ele sabia também que Israel, exilado sob o império babilônico, tinha suas esperanças definhadas, o seu coração arrasado, traspassado pela desesperança, pelo caos, pela dor do exílio. Então Ele relembra o povo das suas promessas. Eu os farei voltar para a sua terra. Eu mesmo os farei voltar para a sua terra. Porque Ciro, o grande imperador, para mim é só um detalhe. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Talvez nessa manhã você tenha chegado aqui sem esperança, com o coração definhando em esperança. E eu quero te dizer que o Deus que não desistiu de Israel, não desiste de você. O que Ele começou, Ele vai concluir. Meus irmãos, no versículo 9, Deus, novamente, através da sua pergunta profética: será que eu faço vir as dores de parto sem fazer com que seu filho nasça? Nesse versículo nós temos um Deus que se compromete com o final do processo. E existe um versículo maravilhoso no Antigo Testamento, eu não lembro exatamente em que livro está, em que Deus se dirige a Israel como vermezinho. Ô vermezinho de Jacó, não temas. E embora muitas vezes Deus profira juízos severos contra Israel, chamando eles até de prostituta e se dirigindo de uma forma severa a Israel, nesse versículo eu entendo que existe um carinho, uma graça de Deus para com o seu povo. Vermezinho de Jacó, não temas. E dessa forma é como se Deus colocasse o povo em proporção a Ele próprio. Israel, vocês são uma grande nação, mas perto de mim, vocês são um vermezinho. E como Deus, eu quero dizer para vocês: não temas, aquieta o coração.
Eu sou o Deus que não falha, eu sou o Deus que, apesar de vocês, a despeito dos seus pecados, apesar da corruptibilidade do coração de vocês, sou eu que faço, sou eu que promovo. Não temas, vermezinho de Jacó, não temas. Eu que iniciei o povo através de uma mulher estéril, Sara e Abraão, eu os manterei debaixo da minha promessa, eu os manterei debaixo da minha tutela. E eu entendo que talvez essa resposta de Deus, esse versículo, essa profecia proferida através do profeta Isaías, foi como que uma resposta ao clamor, à dor de Ezequias, rei de Israel, rei de Judá e de Benjamim, a tribo do sul, quando eles foram sitiados e cercados pelo Império Assírio. A Síria rodou Jerusalém, cercou Jerusalém e disse: a gente só sai daqui a hora que vocês se renderem, porque vocês vão ser levados para o exílio. E nós sabemos que o reino do sul não foi levado cativo para o exílio, foi do norte. Então Deus deu um grande livramento para Judá e Benjamim naquela época. Mas Ezequias, o rei do reinado do sul, desesperado, ele faz uma confissão de dor e de angústia. Eu peço para que você abra comigo em Isaías 37, versículo 3. Vocês não sabem o prazer que é ouvir as folhinhas das Bíblias se mexendo. É muito bom. Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Eu imagino, e não existe uma associação histórica clara, e eu estou só imaginando, que Deus olha para esse clamor desesperado de Ezequias e fala: Ezequias, eu sou aquele que abre a madre e faz nascer. Fica tranquilo, aquieta o teu coração. Eu não vou me render a essa realidade trágica que você acabou de anunciar. E de fato Deus não se rendeu. Deus deu um grande livramento para o reino do sul e os livrou do cativeiro assírio. Meus irmãos, voltando um pouquinho para o versículo 8, a pergunta de Deus: um país pode nascer no só dia? Além do cumprimento momentâneo histórico em que Ciro liberta o povo para voltar à sua terra, nós temos também um cumprimento glorioso, majestoso, que está lá em Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 41. Eu peço que você abra lá. Comentaristas apontam o fato de que isso que aconteceu no dia de Pentecostes também foi um ato de Deus, uma graça de Deus, que rasgou os céus e alcançou e fez nascer uma nação num só dia, num só momento. A partir do versículo 37, diz lá: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Pedro tinha recém feito um discurso para os judeus e para o povo gentil que estava ali, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que nós faremos, irmãos, diante da mensagem de revelação? E Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão ainda longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, você percebe a graça de Deus e o poder de Deus fazendo nascer uma nova nação, a nação da igreja, do povo redimido, o povo convocado por Cristo num só dia. O reino que havia sido inaugurado por Cristo agora tomava forma e se consolidava por meio de uma descida do Espírito Santo e a conversão de 3.000 pessoas. Meus irmãos, nós estamos falando do início da igreja. E a igreja é referida pelos autores do Novo Testamento como um sacerdócio real, como uma nação santa. Eu e você somos nação santa. E essa nação santa foi gerada por Deus através de Cristo. Mas especificamente no dia de Pentecostes, nos parece que essa nação começa a assumir uma forma mais consolidada, mais gloriosa. 3.000 se convertendo, rendendo seus corações ao Senhor Jesus Cristo. E uma nação novamente começa a assumir forma, uma nova nação redimida, sustentada e resgatada por Deus. Então a resposta à pergunta de Deus: Senhor, tu podes fazer nascer uma nação num só dia? Sim, Senhor, tu podes.
E eu gosto também de pensar, meus irmãos, que uma aplicação prática, uma resposta muito visível dessa pergunta que Deus faz no texto de Isaías é a história dos avivamentos. Aqueles que escrevem sobre avivamentos e os que falam sobre avivamentos falam que a maioria deles começou num rompante. Deus resolve descer e ele desce. E a chapa esquenta. E a presença dele fica tangível a ponto das pessoas se converterem a quadras, a quilômetros de distância, onde o lugar está recebendo a visitação de Deus. Num avivamento, existe uma delimitação geográfica onde a presença de Deus se dá. Sabia disso? Vamos supor que Deus resolva visitar essa igreja. Deus vem sobre essa igreja. Existe uma delimitação geográfica onde o Senhor decide dispensar a sua presença. E a maioria dos avivamentos, eles começam como que num lapso de tempo, como que num curto período de tempo. O Senhor resolve rasgar os céus e se doar à sua igreja. E nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, aleluia. Mas nós sabemos também que quando o Espírito resolve se manifestar num ambiente, o ambiente fica pesado. E é um pesado bom, é o temor do Senhor, é a graça de Jesus, é a glória do Senhor que pesa sobre os nossos ombros, que faz os nossos corpos tremerem, que faz os nossos corações se dobrarem, que fazem os nossos ídolos caírem aos pés do Senhor Jesus. Nós sabemos que os avivamentos são assim. E essa semana, no dia 14 de abril, nós comemoramos 120 anos do avivamento da Rua Azusa. No dia 14, há 120 anos atrás, 14 de abril, foi considerado o início, de fato, do avivamento da Rua Azusa. E eu não sou um estudioso da história dos avivamentos, mas o que eu conheço acerca do avivamento da Rua Azusa é uma das coisas mais gloriosas que eu já li, pensei e vi. Eram pessoas se convertendo aos milhares, eram pessoas sendo curadas de doenças terminais, eram camas de hospital sendo levadas até o ambiente e as pessoas não precisavam nem pôr as suas mãos para orar, porque a presença era de tal forma tangível, densa e gloriosa, que ao essas pessoas se aproximarem desse ambiente, da habitação, da presença do Senhor, elas se levantavam das suas camas e começavam a cantar, a correr. Membros cresciam, corações eram convertidos. Eu acho interessantíssimo a história de William Seymour, que é o precursor desse avivamento. Meus irmãos, os biógrafos dele dizem que quando ele ia pregar, ele punha uma caixa de madeira sobre a sua cabeça. Porque ele tinha muita consciência de que a glória era do Senhor. Porque ele não queria que o seu eu, o seu ego roubasse a cena de forma alguma. Meus irmãos, muitas vezes o impedimento para o agir de Deus, o impedimento para a manifestação poderosa e gloriosa do Senhor é um excesso do eu, é um excesso do ego. Enquanto nós estamos fazendo, nos posicionando, arregimentados sobre uma convicção doentia de que a nossa vida depende de nós, o Senhor dá uns passos para trás e nos deixa. A partir do momento que nós rendemos o nosso coração, matamos o nosso ego, nos rendemos ao Senhor, é como se nós abríssemos ala para a manifestação do Senhor. William Seymour tinha essa consciência e alguns dos biógrafos dizem que com o decorrer do avivamento, algumas pessoas diziam para ele, isso é uma excentricidade, isso é uma banalidade, tire essa caixa, na verdade você quer aparecer. E eles dizem que a partir do momento que William Seymour deixa a caixa de madeira e vai pregar, gradualmente o avivamento vai se esfriando e acaba. O Espírito às vezes nos faz agir de formas excêntricas para machucar o nosso ego. O avivamento e a manifestação do poder de Deus não combinam com o ego inflado. Que nessa manhã você permita que o Senhor esvazie o teu ego. Às vezes tem muito eu, muito eu. E o eu é um Deus que gosta de se assentar no trono da nossa vida. Uma das coisas muito interessantes a respeito do avivamento em Azusa foi porque Deus começou a quebrar uma barreira de segregação racial, pelo menos naquela cidade, naquele ambiente. Nós sabemos que na época de Azusa existia uma lei, uma jurisdição que validava o apartheid, que validava a segregação racial. Então nós sabemos que existiam ônibus para negros, ônibus para brancos, igrejas para negros, igrejas para brancos, mercados para negros, mercados para brancos. Nós sabemos dessa segregação. E no ambiente do avivamento da Rua Azusa,
O Senhor começa a quebrar essa barreira, essa divisão maligna e diabólica, e nós começamos a ver pessoas brancas se chegando ao ambiente do avivamento, se reunindo as pessoas negras, e nós vemos ali como que a reunificação de uma nação que antes estava separada e subjugada. E a minha pergunta a vocês é, será que nós também não conseguimos ver no avivamento de Azusa o nascimento de uma nova nação reunificada, em que as barreiras étnicas e raciais desfalecem diante do poder de Deus? William Seymour era um homem negro, cego de um olho, a escória da sociedade, muito rejeitado. Ele cresceu e viveu num bairro muito pobre de Los Angeles. E é lindo que um dos relatores das histórias do avivamento de Azusa relata que certa vez um homem branco chegou naquele espaço de cultos, que me parece que era um galpão, se ajoelhou e começou a gritar e a chorar, pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo o seu preconceito de racismo, clamando ao Senhor para que o Senhor curasse o coração dele, arrependido, porque aquele pecado perverso estava instalado no seu coração. E naquele ambiente, por meio da presença de Deus, nós vemos uma reunificação, uma reunião da igreja, porque Deus não está nem aí para essas divisões que tantas vezes nós fazemos. A oração de Jesus em João, Deus, que eles sejam um, assim como eu sou. Lloyd Jones, no seu livro Avivamento, tem um delay, mas vai aparecer, em nome de Jesus. Ou não? Aí. Lloyd Jones diz, um avivamento é algo que, quando acontece, leva as pessoas a dizer, como o povo disse em Jerusalém no dia de Pentecostes, o que significa isso? É algo que vem como um furacão, é quase que como uma maré transbordante, como uma enchente. Coisas espantosas acontecem e de tal magnitude que deixam os homens pasmados e surpreendidos. Coisas poderosas acontecem, coisas miraculosas acontecem, coisas além da explicação e da sabedoria do homem. O começo é repentino e o fim é repentino. Não podemos produzir avivamento. Deus o mantém em suas próprias mãos do começo ao fim. Em tudo somos dependentes do Espírito Santo e do seu poder. Meus irmãos, Deus não precisa de nós para produzir um avivamento. Lloyd Jones fala de um avivamento na Irlanda do Norte, em que 3 pessoas se encontravam para orar continuamente e numa noite como qualquer outra, o Senhor decide rasgar os céus e visitar aquele povo e inicia-se ali um avivamento que varre aquele país. Às vezes nos nossos cultos de oração nós temos 5, 6 pessoas. Meus irmãos, o que é isso para Deus? Um de nós pode estar orando em súplica aqui na igreja, no seu quarto, e Deus, por uma deliberação, por uma decisão divina, pode vir resolver, rasgar os céus, dar da sua presença, e curar, e fazer milagres, e mexer com estruturas sociais, como geralmente acontecem nos avivamentos. Em Nova York, Lloyd Jones fala de um homem que orou durante um período na reunião de oração ao meio-dia. Todos os dias tinha uma reunião de oração ao meio-dia, isso numa igreja em Nova York. E há 100 anos atrás, esse homem resolveu ficar um tempo um pouquinho maior nessa reunião do meio-dia. As pessoas foram embora e ele resolveu ficar um pouquinho mais. E ele orava e ele clamava e suplicava. E de repente, como num rompante, como num irromper de Deus, a presença vai ficando mais densa. O corpo dele começa a tremer, as lágrimas começam a brotar. As pessoas que passavam pelas ruas começam a notar o que estava acontecendo. E eram atraídas para essa igreja, porque as pessoas são atraídas pela presença de Deus. E ali inicia-se um avivamento glorioso. Meus irmãos, nós precisamos elevar a nossa expectativa acerca de Deus. Às vezes o mover de Deus é gradual, mas em muitos momentos da palavra, muitos momentos na história da igreja, Deus decide vir, e Ele vem com poder, e Ele vem com glória, Ele resolve a questão, e Ele manifesta o seu poder, e Ele derruba as barreiras do nosso coração, e Ele cura o incurável, e Ele quebranta o inquebrantável, e Ele joga por terra estruturas sociais adoecidas, e Ele começa a fazer algo diferente, e nós conseguimos começar a provar um pouquinho mais do gostinho do reino dos céus. Os avivamentos sinalizam o reino vindouro. Os avivamentos sinalizam o reino de Deus definitivo, que será estabelecido sobre todo o cosmos e do qual nós faremos parte. Nós precisamos calibrar as nossas expectativas em Deus, meus irmãos.
Nós precisamos resgatar uma perspectiva espiritual das coisas. Com o tempo, o nosso Deus vai se acomodando ao nosso tamanho. Ele vai ficando pequenininho. Nós vamos limitando o seu poder e o seu agir. E perguntas como essa que ele faz através do profeta Isaías não fazem o menor sentido para a gente, porque parece que elas estão se referindo a um Deus distante. O pecado vai ferindo o nosso coração, vai maculando a nossa alma, vai esfriando a chama do Espírito Santo. Leonard Ravenhill fala que o momento que vocês abandonaram um lugar secreto, foi aí que vocês caíram. Meus irmãos, é no lugar secreto que o Espírito Santo recalibra o nosso coração, eleva as nossas expectativas, abre os nossos olhos para que nós consigamos nos aproximar um pouquinho mais da grandeza do nosso Deus, da glória do nosso Deus. Existem visões e revelações do Espírito, por meio dos dons do Espírito que eu recebi no meu canto secreto de oração, que eu guardo no meu coração, e eu sei que elas vão se cumprir porque foi o Senhor que falou. E meus irmãos, às vezes as circunstâncias falam que vai ser impossível, e você olha para a realidade em relação à qual o Senhor falou que interviria, e você não acredita. Não tem possibilidade, não tem recurso humano, não tem nenhuma viabilidade. E novamente Deus se ri da nossa lógica. Deus tira sarro da forma como nós nos relacionamos com o aspecto temporal. Que Deus é esse que tem um baita senso de humor, que quer iniciar um povo através de um idoso, de uma idosa estéril? Deus gosta de brincar com os nossos parâmetros. Ele gosta de nos surpreender. E às vezes, meus irmãos, Ele nos leva até um limite. Limite de força, limite de esperança, um limite a um paredão onde a gente não tem mais para onde correr. E Ele resolve deliberadamente, por causa da sua graça, resolver, curar, restaurar, converter, abençoar. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que opera o sobrenatural, subverte a lógica humana, relativiza o tempo e se compromete até o fim com a obra das suas mãos. Jó, depois de ter sido inquirido severa e poderosamente por Deus, o que resta a ele é declarar: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode segurar a mão de Deus? Aquele que contende com o Senhor, com Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Aquele que contende com Todo-Poderoso, poderá vencê-lo? Te convido a abrir Isaías 64, 1:4, nós vamos encerrar. Esse texto, meus irmãos, tem um valor afetivo para mim, porque o meu irmão na adolescência era muito louco, assim, ele tinha uma fé visceral, escandalosa. Eu lembro que no primeiro dia do ensino médio, no positivo ainda, ele queria demarcar o território e mostrar que ele era crente, mas um ambiente como positivo, que quem conhece sabe que não é muito bacana, né? E ele mete uma camiseta escrito Santidade, Fogo e Glória e vai para o positivo, lá exibindo a camiseta dele. E ele era um cara muito contundente nas orações, orava de madrugada e repreendia o demônio do cachorro. Teve uma vez que ele repreendeu o demônio do cachorro do vizinho, o cachorro começou a latir, ele vupt para a cama da minha mãe: mãe, estou com medo. Falou: também, quem mandou repreender o demônio do cachorro? Enfim, ele era essa pessoa. E de madrugada, às vezes nas orações dele, eu lembro dele clamando: Deus, se o Senhor fendesse os céus e descesse. Então essa é uma oração assim, para aquela galera que é mais intensa, assim, mais colérica, que é uma oração que sai rasgando a alma, né? Deus, fende os céus e desce. E eu acho que é o espírito do texto mesmo. E diz lá: ah, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade, meus irmãos, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uma das aplicações possíveis para esse se fendesses dos céus e descesses,
foi, de fato, a cortina do santuário rasgando de cima a baixo com a morte de Cristo. Meus irmãos, os céus fenderam e o Senhor desceu. E porque Ele desceu, nós temos esperança. E porque Ele desceu, nós sabemos que existe a possibilidade de uma liberação sobrenatural do poder do Senhor sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Deus não está nem aí para as limitações que você tem imposto para o poder dEle. Deus não está nem aí para o teu coração espiritualmente apático, porque Ele pode fazer ferver a tua alma nessa manhã. E Ele pode iniciar um avivamento aqui, hoje e agora, se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode fazer um avivamento nascer e surgir com uma glória e com um irrompimento no próximo culto de oração, ou no teu quarto, quando você está ajoelhado, orando e clamando pela presença dEle. Por causa da fidelidade do Senhor, nós temos esperança. Por causa da fidelidade do Senhor e do amor dEle, nós sabemos do interesse de Deus em irromper os céus e se fazer evidente para a sua igreja, manifestando os seus grandes feitos. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir que você fique de pé. Eu sinto nessa manhã que o Senhor Jesus quer se reapresentar à sua igreja. Meus irmãos, nosso Deus anda muito pequenininho. Os seus braços andam muito amarrados. A nossa apatia espiritual tem uma culpa. E a culpa é a forma limitada com que nós enxergamos ao Senhor. Os montes saltam de alegria na presença do Senhor.